Olá, jovens! Mais uma semana, mais um Hora Boa e mais uma vez estou aqui com meu parceiro de crimes, menino Alberto. Menino Alberto, como é que você tá, querido? Cara, eu tô muito bem, sem querer datar o episódio, mas já datando. Não tem como, não tem como. Ó, pra não datar o episódio aqui, ó, faça o K imediatamente. Faço o K por quê? Caio Jorge, né? Faço o K. Ele faz o gol e sai comemorando, ó, faça o K, cara. Cara, pancadaria generalizada do Cruzeiro e Atlético. 10 minutos de trocação sem perder a amizade. Eu achei que foi meio nostálgico. Foi, cara, foi, né? Esse tempo de Romário, Renato Gaúcho, Edmundo. Sim, cara, porra, as brigas clássicas, né, cara? Futebol respirou ontem. Menino, futebol respira. Cara, 23 expulsos, velho. Ué. Ainda não bateu o recorde mundial, mas foi o recorde brasileiro. Tem recorde? Tem o recorde mundial. Na Série D do campeonato argentino, teve um jogo com 36 expulsos. Mas foi expulso. Todo mundo foi expulso, esse que é o ponto. Teve uma briga campal generalizada e eram 11 no campo e 7 no banco. O juiz expulsou os dois times inteiros. 36 expulsos. É o recorde mundial. Mas... O Campeonato Mineiro do ano que vem tá aí. tem. Agora, não se deixem abalar, Cruzeiro e Atlético. Esse ano foram só 23, mas ano que vem podem ser 36. Inclusive... E hoje em dia o banco tem mais, tem chance até de passar. Tem, é claro que tem. Agora, eu me incomoda muito ação perigosa no jogo. Por exemplo, o cara vai lá e dá um carrinho no joelho do cara. Pô, isso pode matar o cara, pode tirar a vida dele. Agora, uma trocaçãozinha lá, pô. Mano, 5 minutos de trocação sem perder a amizade. No final, todo mundo vai pro mesmo boteco, saca? Igual colégio. É igual colégio. Igual colégio. E, bicho, você falou dessa de entrada violenta. Ontem teve uma, cara, que foi, acho que no campeonato colombiano, cara, que o cara teve uma fratura, assim, mas daquelas fraturas que a perna faz um L, saca? 10 vezes pior, velho. Mas esse tipo de entrada, eu acho que tinha que ser criminalizada mesmo. Porque, pô, são colegas de trabalho e tal, aí você chega... Então, você pega jogadores, por exemplo, como o Ronaldo Fenômeno. Assim, velho, a minha ideia é o seguinte. Se eu tô andando na rua e eu dou uma voadora no joelho de alguém e ele tem que fazer uma cirurgia, eu vou preso. Isso. Por que no campo de futebol pode? Pois é, não, e é engraçado que numa trocação dessa, igual teve ontem lá, não vai ter nada tão violento quanto aquilo de violência que pode surgir no futebol. Ontem, em específico, a gente teve alguns momentos, né, assim, o Everson primeiro beijou o terço, depois beijou a trave, saca? A galera tentou bater tiro de meta confundindo bola com cabeça. Foi interessante. Então, assim, ontem talvez em alguns momentos tenha saído um pouco da linha do respeito. Não muito. Agora, o que não saiu da boca do jovem, tá vendo, cara, um grupo de atleticano cruzeirense discutindo ontem. Pensei, devem estar discutindo sobre o quê? Sobre o clássico. Sobre Não era. Não era. Eles estavam debatendo sobre experiência com as mortes. Cara, é assim todas as vezes, velho. É assim todas as vezes, cara. Eu fico impressionado. O meu menino faz basquete. E eles estavam lá treinando no basquete, aí saiu uma confusão. E aí eu corri, os pais correram, né, pra separar, porque menino pequeno, às vezes briga mesmo e tal. E aí na hora que eu cheguei lá, um cara já tava gritando com o outro. Não, os melhores relatos são os do Raymond Muri. Aí eu notei e falei, pô, o jovem não tira isso da cabeça, cara. A experiência de quase morte é o que o jovem quer saber. E a gente vai trazer esse trend pra cá. Inclusive, você comentou do Raymond Muri. Tem um livro dele que foi um mega best-seller. A Vida Depois da Vida. E esse livro conta... eu acho que umas 150 histórias intrigantes de experiência de quase morte. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas histórias. Eu trouxe algumas das histórias do livro pra gente poder falar a respeito. Eu queria que você repetisse a sua história. Vou contar de novo pro pessoal. Sua história, porque ela também tem vários elementos que estão em todas as histórias do Raymond Muri. E um negócio, cara, que aconteceu, olha que loucura. Você sabe que por causa do Hora Boa, né, a gente vai treinando o algoritmo pra estar sempre acompanhando coisa de ciência, de química, de fisiologia, de matemática, de física, de história. Apareceu numa página que eu sigo, que é um pessoal de física quântica, falando que, de fato, quando você tá num momento ou de quase morte ou de grande perigo, o seu cérebro entra num modo que a sua percepção de tempo fica alterada por causa do grau
de readiness, de preparação que tá ali. Inclusive tem um vídeo do Neil deGrasse Tyson que ele fala assim, o corpo humano tem alguns modos especiais que trigam assim. Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa que você ama muito com chance de morrer ou num acidente, é comum você ter relato de pai, de mãe, que levantou trator com a mão, que tirou o menino debaixo do carro, que levantou escombro gigante, saca? Esse é um dos modos, e um dos modos é esse. Quando você tá diante da morte, meio que seu cérebro te entope de tudo ali na hora, e isso de fato altera a sua percepção do tempo para que você consiga tomar decisões de uma forma diferente. Nesse momento que você vê as outras pessoas, isso tira o limite dos seus músculos, né? Porque nossos músculos não funcionam em toda potência, porque senão a gente ia ter milhões de lesões o tempo inteiro. Só que nesse momento você tem a questão da empatia, do amor, de tudo ali vai e gera um momento que o cara explode os próprios músculos para salvar o outro. Porque o cara que levanta uma pedra, que empurra um carro, depois fica todo fudido. Claro que fica. Saca? E a gente tinha falado, né, dessa experiência na última vez, e eu tinha falado dessa percepção que eu tive, e apareceu esses dois negócios pra mim, o cara da física quântica falando e o Neil deGrasse Tyson falando. Eu não cheguei a ter uma experiência com as mortes, não. Eu tive um acidente quando eu tinha 22 anos. Não aconteceu, ninguém morreu nem nada, não. Eu tava com um colega e ele tava dirigindo e ele atravessou um... O que acontecia? Tava meio domingo, assim, e tal. E... Meio domingo é um conceito. Meio domingo, tipo, a cidade tá meio vazia e tal. Aí foi passar no cruzamento, a preferência até era dele, só que não deu aquela pausazinha, assim, que a gente costuma dar, sabe? Cara, e chegou uma caminhonete, a gente tava numa... Era um desses carros que carrega coisa atrás. Vocês tipo essas Pampa. Alguma coisa assim. Pampa é muito carro de velho, né? Tipo essas Rogar. Enfim, aí uma caminhonete em altíssima velocidade bateu no carro que a gente tava. Cara, vocês e eu capotaram? Não morri. Capotamos. E eu não morri por causa de tipo 3 centímetros, 4 centímetros. Ele bateu assim, do meu lado, desse lado assim, nesse aqui de distância. E o negócio não chegou a capotar, não, mas ele girou em torno assim, e eu bati a cabeça e tal. A sensação que eu tive foi igualzinho de filme de acidente. Eu tive a sensação de que tudo rodou muito lento. Muito lento. E que do nada dá o play, depois fica tudo rápido de novo. Foi assim... Cara, eu não sei se a sua sensação foi análoga, mas a sensação que eu tenho não é nem de tudo lento e play, é tudo lento e fast forward, saca? Igual quando você punha pra frente em videocassete, quase... No final, você tem uma parte que é muito lenta e uma parte que é rápida demais. Eu acho que eu não tive essa parte que foi rápida demais, porque eu acho que talvez que eu não tive tantos danos, não sei. Eu não sei direito. Essa parte do rápido demais, eu não tive amnésia. Você deve ter tido amnésia, né? Também, além de ter sido lento. Eu não sei. Porque, assim, o que aconteceu, né? Conta o seu caso todo, que vai ficar... Tipo assim, pra quem não ouviu, primeira coisa, né? Deixar bem claro aqui pras pessoas que eu tento o máximo possível não interromper o Alberto, mas nós dois somos dois neurodivergentes loucos. Então, porra, calma, jovem, calma, torcedores. Tá? Primeira coisa. Vamos lá. O que aconteceu? E essa é muito irônica, eu contei uma, mas eu tenho várias, tá? Pô, o episódio é hoje, né? Eu sou a prova de que o vaso ruim não quebra, sabe? Porque eu já tive muito acidente de carro, cara. Não é pouco, não. Muito. Desde meninas. Esse que foi o mais próximo de morrer, foi... A gente tava indo acho que ele é 262, indo em direção ao Espírito Santo, pra casa dos pais da Nayara, eles são de Manhuaçu. Perto de... Agora eu não lembro se foi Abricampo. Não, foi Rio Casca. Na descida de Rio Casca tem umas curvonas. Algum caminhão passou soltando óleo e tava chovendo pra caralho. Quando a gente fez a curva, o carraco aplanou e foi na direção da Pirambeira. E assim, Minas isso é muito comum. Eu não sei se isso é tão comum nos outros estados. Mas a gente tem muito lugar que não tem guarda-rail, não tem uma proteção, não tem porra nenhuma. E tem um morro de 80 metros pra baixo. Saca? Infelizmente isso é muito comum nas estradas de Minas. E como eu conheço o lugar, se a gente fosse pra aquele lado, a gente ia morrer fácil. Porque a gente ia atravessar e ia cair na ribanceira do caralho. Aí o que eu fiz? Eu joguei pro outro lado. Na hora que eu joguei, que o cara tava aquaplanando, ele virou. E aí, na hora que ele virou, ele veio virando assim e virou pro meu lado. Tava só você e Nayara no carro. Tava eu e Nayara, o cachorro. O nosso cachorro antigo, o Doguinho, tava lá. O bichão frisê que morreu de idade com 17 pra 18 anos. Mas tem história, né? Tem história. E tem mais história ainda, por quê? Porque o cinto dele arrebentou. Então esse cachorro, meu filho, ficou nesse carro de tudo quanto é jeito, tadinho. Aí beleza, o carro virou pro meu lado e na hora que virou eu vim descendo e eu fui vendo o chão se aproximar. E aí entrou no modo câmera lenta e eu falei assim, porra, morri.
porque eu achei que eu ia bater com a cabeça no chão. Porque eu falei, ó, o carro vai bater, vai amassar, eu vou bater a cabeça e vou morrer. E aí, cara, tipo, isso deve ter sido, sei lá, 1/10 de segundo, que pareceu 3 minutos. Aí eu parei e pensei, pô, eu preciso de Deus agora, eu sou ateu de verdade, ou eu preciso de algo transcendente e tal? Eu falei, não preciso não, tá de boa, posso morrer tranquilo. Na hora que eu pensei, posso morrer tranquilo? Fast forward. Sacou? E aí, talvez eu tenha tido uma amnésia, por quê? Porque aí o carro capotou muitas vezes, e aí depois a última lembrança que eu tenho já é de eu levantando e escalando o carro pra sair, ajudando a Nayara a sair, porque o carro terminou capotado pro outro lado, pro lado dela. Então, assim, eu tenho essa lembrança disso, que a primeira lembrança foi perguntada a Nayara, a segunda lembrança foi perguntada do Doug, aí ele fez assim... Saca quando o cachorro tá assustado? Aí tal, beleza, sobrevivemos e ficamos de boa. Esse caso ainda tem um outro caso que é real e sobrenatural, que é místico, assim. Foi muito louco, porque a gente terminou, no final da curva tem um retão, assim, gigante, e no final desse retão tem um bagulho da Polícia Federal. A gente tava cá em cima na curva, num lugar que não dava nem pra ver, assim, a gente viu o começo da reta, mas da reta eles não veriam a curva. E aí, tipo, eu peguei o celular pra tentar ligar, né, pra polícia e tal, pra... Nesse dia do acidente. Depois que a gente saiu do carro, o carro acabou, sabe quando você bate o olho e fala, ok, perda total? Foi isso. E aí eu tava tentando ligar, só que o meu celular é da Claro e no interior de Minas, Vivo é que pega bem, porque a Vivo comprou o que era a Telemig celular. Aí, velho, eu não conseguia ligar, tava sem sinal. Aí tinha um matuto passando, assim, do outro lado da estrada, caminhando. Aí ele olhou e falou assim, nossa, vocês bateram feio, vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Falando, tamo. Vocês conseguiram ligar? Eu falei, não. Ele, não, usa o meu, que é da Vivo e tal. Aí eu liguei pra Polícia Federal. Rodoviária, obviamente, né? E os caras vieram e tal, o cara saiu, pegou o celular e foi embora. Aí o cara da polícia chegou e falou assim, nossa, vocês deram muita sorte. Semana passada deu uma chuva dessa, um carro capotou, caiu ali na ribanceira, o cara morreu, tal. Era um homem de 20 e tantos anos, e aí começou a descrever o cara que nos deu o celular, saca? Então, assim, é óbvio que foi uma coincidência e o cara era parecido, saca? Mas, assim, ainda teve esse momento João Kleber, uma história real e sobrenatural. E o agora engraçado é que histórias como essas tem alguns elementos interessantes. Primeiro que achava-se que era algo muito raro. Você teve uma. Perceba que não é tão raro assim. A pesquisa mostra que de 10 a 20% das pessoas que tiveram uma experiência de aparecer perto da morte relatam experiência dessa. Entendi. É muita gente. Não, é uma porcentagem bem significativa. Agora, apesar de a gente ter relatos, assim, bem antigos, o primeiro relato, assim, antes do Raymond Moody lançar o livro dele em 75, tem um relato de 1891 que tem um texto do Albert Heim. Quem que é esse Albert Heim? Ele era um cara que subia escalador, fazia esses montanhista. É nada como ter um especialista. Ele era montanhista. E aí, ele teve uma experiência de quase morte caindo na montanha. Deve ser uma experiência bem merda, né? Assim. Pois é, essa que é a parte interessante. Que ele relata que ele queria contestar essa ideia de que esses relatos de sobrevivente ou relato de pessoas que passaram o problema caindo, que ele queria contestar de que isso era marcado por muito pânico, porque ele falou que era comum, e ele conversou com várias pessoas também que tiveram experiência como ele, que as vítimas costumavam experienciar uma aceleração cognitiva extraordinária, acompanhada de uma clareza mental que permitia revisar o passado e aceitar o destino com serenidade. É exatamente o que você disse. Mano, eu vi um documentário, tem muito tempo, cara, eu vi esse documentário no GNT, inclusive assim, trigger warning pra todo mundo aí e tal, vou falar de suicidas, tá? Fizeram esse documentário com suicidas que, obviamente, sobreviveram. Eu ia falar uma coisa burra, né? Porque, tipo, é mais difícil fazer um documentário com os outros. Mas, enfim, os caras que tinham sobrevivido a tentativas de autoextermínio, principalmente quem tinha pulado. Aqueles caras que pula de ponte e tal. Tinha muita gente que tinha pulado da Golden Gate, sobrevivido e tal. E aí, todos os caras que entrevistaram, assim, eles falaram a mesma coisa. No segundo que ele pulava, a primeira coisa que ele sentia era o arrependimento de ter pulado, e a queda do cara era o momento terapêutico dele resolvendo os problemas dele com ele mesmo e chegando no final liberto para a sua própria morte, que não aconteceu. Então, assim, bicho, eram uns 4, 5 caras de pontes diferentes e tal, e pô, ponte o cara tem
tempo ali que ele cai, né? Ele não é tipo... Não é um segundo. Não é um segundo, assim. E todos os caras falando, cara, a mesma coisa. Que tipo, pô, a primeira coisa que eles pensavam é, caralho, fiz merda. E aí vinha um momento em que tudo pausava e ele tinha uma clareza. E ele pensava, porra, eu tenho essa relação mal resolvida com Ciclano, com Beltrano. Aconteceu isso na minha vida que me prejudicou. Eu podia ter pensado isso, tal, não sei o que. Bum! Bateu. E aí os caras apagam, tal, acordam no hospital. Inclusive ele comenta que ele escreveu esse artigo. Inclusive, gente, se vocês estiverem, né, num momento de dificuldade, busquem ajuda, busquem profissionais, né, se cuidem da sua saúde. E ele descrevia um estado de ausência de sofrimento e visões harmoniosas que precedem a perda de consciência do impacto. E aí ele queria usar esse texto para oferecer conforto aos familiares dos enlutados. Então, na verdade, a primeira vez que surgiu isso foi esse montanhista que pegou da própria experiência dele. E aí ele conversou com aqueles que quase morreram pra poder dar um acolhimento pros enlutados. Ele disse, olha... Pô, achei bonito pra caralho a iniciativa do cara. Porque a ideia dele era, tipo, não era nem uma questão de vida após a morte. Não, a questão dele é assim, eu dei sorte, não morri, mas tem muita gente que morreu. Eu quero ajudar a família desses caras. Né? A pessoa fica serena e tudo mais. E aí esse é o primeiro... relato, assim, ao falar demais de experiência quase morte, não tinha esse nome ainda. Esse nome popularizou com Raymond Moody. Só que hoje, na hora, a gente vai falar de alguns casos, mas hoje a gente é importante distinguir o que é ciência, o que não é ciência disso. Porque o que a ciência pode falar? A ciência pode atestar, mensurar, anotar relato. Ou seja, pode tentar estabelecer algumas relações aí. Ou seja, é inegável que as experiências de quase morte existem. Agora, isso significa que existe espiritualidade? Claro que não. Claro que agora vai ter a visão, então, espiritualista, que é a do próprio Raymond Moody, versus a visão materialista. A visão materialista vai ser, olha, o cérebro vai dar um jeito, igual você comentou do Tyson comentando, da física quântica, o cérebro vai dar um jeito de você ter esse tipo de experiência. Agora, a perspectiva espiritualista não. A perspectiva espiritualista é de que, olha, existe alguma coisa além. Sim. E muitas vezes também na perspectiva espiritualista isso é quase que usado como pra reforçar a prova deste além-vida, né? Não, sempre vai ser. Sempre vai ser. E uma outra coisa, cara, você falou assim, pô, o primeiro relato tal, primeiro relato formatado para ser um relato, né? Só pra gente esclarecer, porque eu fico imaginando que meus amigos, nossos minutinhos de antiga, já devem estar pensando aí em algumas coisas que a gente tem na antiguidade, né? Me veio aqui dois, principalmente, que eu acho que vale a pena a gente citar. Um que é um relato de morte de um cara que volta, porém não volta tanto assim, que é na República, né, do Platão, tem o mito de que é um soldado que morre em campo de batalha, ele vai, relata sobre o mundo e volta pra contar. Mas é muito mais pra falar da imortalidade da alma e tal, não é uma experiência de quase morte. E na antiguidade, por exemplo, da Mesopotâmia, você tem várias pessoas que relatam como é o mundo dos mortos. Então, assim, descida de Nana ao submundo, é uma deusa que tal, mas tem ali. Se você pensa no ciclo de Bilgames, o Enkidu morre, ele relata, saca? Você tem essas coisas, assim, que, assim, cara, obviamente isso é uma experiência humana. Se 20%, de 10 a 20% das pessoas que experienciam isso falam sobre isso, qualquer sociedade humana, tem gente que quase morre, né? O ser humano é muito bom em quase se matar, né? Então, assim, eu imagino que isso venha uma longa tradição oral e aí depois virou um topos literário, né? E eu acredito também que existem elementos culturais. Ah, claro, cada cultura vai ter uma experiência diferente, né? Inclusive, a grande treta é que o Raymond Moody, a visão espiritualista, vai falar que não é cultural, não. Porque faz sentido, né? Você tá querendo justificar. Se esse além é único, né? Exatamente. Você fala que o além é único, então ele vai sempre se atentar àquilo que há de comum em todas, de várias culturas diferentes. Agora, os cientistas materialistas vão falar, peraí, existem elementos aí por trás disso. Eu vou ler algumas historinhas aqui. Sim. Eu acho que o único elemento mais comunzão que deve ter é o tal do túnel, né? Parece que o túnel aparece sempre. O túnel é porque, assim, eu fico pensando aqui, cara, porque, assim, será que quem vê o túnel foi mais perto da morte, saca? Porque eu não vi túnel, eu não vi nada. Eu só tive um momento de clareza e depois a pancadaria, saca? E aí, normalmente, esses casos que a gente ouve do túnel e tal, é gente de cirurgia, é gente que machucou muito grave.
Uma outra coisa que você está trazendo, que eu não sei, uma coisa que eu não sei, inclusive um acadêmico coloca, eu acho muito legal acadêmico sério que pesquisa essas coisas. Porque o pesquisador cientista, ele é muito medroso das coisas que ele vai pesquisar. Então tem tema que parece que é intocável. Vai ter gente aí, nossa, o Alberto tá falando de sistemas. Alguém tem que falar de sistemas, certo? Não, deve ser uma dificuldade pra pesquisar isso, cara. Não, eu acho que porque você só consegue relatar posterior. Você não pode tentar matar alguém num laboratório pra ver o que acontece. Mais ou menos. Teve até um caso. Não, mais ou menos. Não, o que acontece é o seguinte. Não, peraí, vou explicar. Eu falei isso depois, eu vou falar agora. Não, porque teve um caso único. Não, peraí, vou explicar. Porque teve já um caso da Pam Reynolds, que ela sofria de um aneurisma gigante da artéria basilar, cuja ruptura seria fatal. Aí, pra ela, devido à sua localização crítica, ela já ia ser submetida a um procedimento extremo de parada cardíaca. Tá. Ou seja, Tá. Os caras iam tirar o sangue do corpo, ele não ia explodir pra poder operar o bagulho e tal. Ela ia ficar clinicamente morta durante um tempo. E foi monitorado tudo. É o único dos poucos casos que a gente tem. Sim, tá, ok. Quando eu falei isso... Não, é porque assim, mano, dado o histórico de pesquisas que a gente tem no século XIX e no século XX, pra ter algum maluco que tentou... Pois é, aí acontece, durante a operação, a temperatura corporal dela foi reduzida a 15,5 graus Celsius, e o coração e a respiração foram paralisados, e o sangue foi completamente drenado, cara, muita loucura, drenado da sua cabeça. Aí teve monitoramento da morte cerebral, ela atendeu a critérios padrões de morte cerebral. O seu eletroencefalograma ficou totalmente plano, sem atividade nenhuma. As respostas do tronco cerebral cessaram e não havia atividade metabólica no cérebro. Aí teve isolamento sensorial, porque seus olhos foram fechados com fita adesiva, fone de ouvido, e emitido cliques de 100 decibéis para monitorar continuamente o tronco cerebral, o que impedia qualquer audição normal. E aí a paciente relatou ter saído do corpo. Ela ter saído pelo topo da sua cabeça e observado a operação de um ponto de vista elevado. Quando a gente comentou sobre projeção astral, existe um tipo de projeção astral especial que é essa. Sim, que é a de experiência de quase morte. Porque a de experiência de quase morte não é sinônimo de projeção astral, mas tem essa especial. Aí ela descreveu com precisão 20 médicos, enfermeiros e técnicos, além de instrumentos cirúrgicos e detalhes específicos do procedimento, que não eram observáveis antes e depois da anestesia. A mulher estava toda vendada. Agora, é o único caso que realmente foi documentado desse jeito. Porque tinha que ter... Qual que é a treta? Além de ter experiência com quase morte, tem que ter um cara escroto. Vou monitorar esse negócio. Agora, eu nem acho que agora no caso dela é tão especial. Não foi escroto. Não, os caras não fizeram pra monitorar uma experiência de quase morte. Eles fizeram pra monitorar a cirurgia e a situação... Não é uma pesquisa de quase morte. Absurda, né? Eu falei isso, não é uma pesquisa de quase morte. Aí, além da visão da sala, ela descreveu... Isso foi quando, cara? Você sabe? Cara, isso aí foi em 91 e ela morreu lá pra 2010, mais ou menos. Olha, você concorda aqui comigo. Eu tô pensando da forma mais cética possível. Tô pensando as perguntas que alguém faria tentando justificar cientificamente ou desqualificar metafisicamente a situação como um cético. 1991, você concorda que, a internet não existia. Não existia. Se essa pessoa não tem formação em medicina, formação em alguma área afeta de saúde, seria muito difícil, a não ser que ela tivesse tido uma conversa longa com um dos médicos ou instrumentistas ou enfermeiros, ela conseguir falar sobre o procedimento em si, o que foi feito no procedimento e a instrumentalização do procedimento. Porque o médico normalmente vai virar e falar assim, olha, nós vamos tirar o seu sangue, vamos baixar a sua temperatura e vamos operar a sua artéria basilar. Beleza. Ele não vai virar e vai falar assim, olha, nós vamos pegar um clamp de tanto, um negócio de tanto, vai ser tantas pessoas com tantos... Você entende? Sim. O que eu acho que dá pra ter um argumento cético aqui é em relação à idoneidade das pessoas que relatam. Sim. E você entende? Porque assim, eu acho pouco plausível, a não ser... Agora, a gente não sabe o background dessa pessoa. Pois é, mas o que acontece, João? Eu penso assim, eu concordo com você, concordo 100% que é pouco plausível a mulher passar por todo esse procedimento, tá com privação sensorial e relata tudo que ela observou. Não, ainda mais da equipe médica, cara. Sim, o que me surpreende mais não é nem a instrumentalização, nem o procedimento. O procedimento ela pode ter estudado por conta própria, pode ter procurado algum médico pra perguntar, pode ter elucubrado minimamente. Agora, é a descrição do número das pessoas envolvidas e das feições dessas pessoas envolvidas é que é mais impressionante, cara. Por quê? Porque normalmente tem gente que passa no negócio e sai, ela vai ser
né, dopada, ela vai ter anestesia antes, ela não veria. É difícil de acreditar que um por um dos instrumentistas, dos enfermeiros, dos médicos presentes ou não presentes no bloco vão passar e falar: oi, fulana, guarde meu rostinho. E teve muita gente que relatou na época que... Agora, eu supondo que tudo isso é verdade. Sim, sim. Porque quando a gente pega um caso isolado... Cara, e assim, o que a pessoa ganha com isso, saca? Pois é, mas eu não sei o médico. Eu não sei o que o médico poderia ganhar de notoriedade. Entendi, de notoriedade e tal. Tá, Entendeu? ok. Enfim, mas o fato é que teve médico falando que, por exemplo, ela simplesmente... Teve um médico, Worley, por exemplo, um anestesiologista com muitos anos de experiência clínica, que analisou o caso e não foi convencido da explicação paranormal. Ele chamou a atenção pro fato de que a Reynolds, que era a Pam Reynolds, só pôde relatar sua experiência algum tempo depois de se recuperar da anestesia, pois ainda estava entubada quando recobrou a consciência. Isso teria proporcionado alguma oportunidade para que ela associasse e elaborasse as sensações que havia experimentado durante a operação com seus conhecimentos e expectativas prévias. Aí que tá. Outra coisa que pode acontecer, assim... E eu vou dar um relato diferente só pra fazer sentido. Eu tenho uma amiga que teve um AVC muito sério, que ela passou 15 dias em coma. Só que nesses 15 dias de estado comatoso, por mais que ela tivesse com o olho fechado e não comunicando, ela relata ter ouvido muita gente. Então, quando ela acordou, ela já falou: você é fulana, enfermeira, você tá sempre aqui e tal, eu te ouvi falando da briga que você teve com seu marido. Você é o fulano, não é? Eu te ouvi também, não sei o quê. Então, talvez também, nesse estágio comatoso, semicomatoso que ela tava ali, ela podia ter ouvido os médicos discutindo a cirurgia e o procedimento. Exatamente. Saca? Então, assim, você entende? Porque, tipo assim, eu já vi... isso é uma questão anedótica que eu experienciei. Mas quando isso aconteceu, a gente ficou muito surpreso. E os médicos intensivistas falaram: não, isso é comum. As pessoas que ficam em coma mais tempo, normalmente vai voltando de pouco a pouco. E elas têm ou memórias visuais ou memórias auditivas do período do coma. Agora, essa moça teve as visões transcendentais também. Ela viu o túnel de luz brilhante. Ela viu parente falecido. E os parentes falecidos que alertaram que ela deveria voltar. Aí vem outro elemento pra mim que é importante, que é o quanto que a cultura tem a ver com isso. Sim. Cultura expectativa. Por exemplo, se você me falar da sensação de paz, serenidade, o tempo parar, a volta no tempo, ver a vida desde o início, eu concordo que faz sentido serem elementos equiculturais, elementos que vão estar em todas as culturas. Agora, você encontrar alguém falecido falando: não, Zequinha, volta lá, sua família precisa de você, eu acho que são elementos mais culturais. Eu não sei se necessariamente... Não, eu acho que, cara, por exemplo, assim, sei lá, é difícil porque a gente tem poucos relatos, entre aspas, históricos disso, e normalmente os relatos históricos que a gente tem, eles são muito mais morais e ligados a deuses, semideuses e pessoas míticas do que relatos comuns de pessoas descrevendo isso. Mas eu tenho uma dificuldade de imaginar que um egípcio vá descrever o Valhalla numa experiência de quase morte da mesma forma que um grego não vai falar que ele teve o seu coração pesado contra uma pluma. Saca? É muito mais provável, verossímil, que a pessoa que está inserida dentro de uma determinada cultura descreva a sua experiência quase morte a partir dos nortes e nexos que aquela cultura tá dando pra ela. Sem dúvida. Tem outra coisa que me pega também, saca? Pegou o pesquisador também, é que a gente não sabe. Tirando esse caso da Pam Reynolds, que realmente foi o único que foi realmente documentado e tudo mais, que popularizou. Mas nós vamos entrar com um pedido na Federal aqui de Minas Gerais para eu e o Alberto tentar fazer a experiência. Nós vamos comprar um sacão de estopa, vamos encher ele de maçanetas velhas. E ficar um batendo até eu morrer. Não necessariamente em nós, né? A gente vai precisar de voluntários. Entendi. Você tá entendeu? Promover nos outros. Exatamente. Aí a gente mete o eletroencefalograma, tudo bonitinho e tal, e começa a girar o sacão de maçaneta. É que você tá zoando que o grande problema é esse, porque como que eu tenho uma pesquisa disso? Mano, eu tenho que já estar monitorando o negócio. Não tem, cara. É o caso da Pam Reynolds. Agora, outra coisa interessante... Só se os caras começar a monitorar a galera de cuidados paliativos, saca? Que já estão mal. E normalmente tem aquela famosa melhora da morte. Você já ouviu falar disso? Cara, eu já vi isso várias vezes, cara. E assim, eu já tive... Cara, várias pessoas do meu convívio, cara, tiveram uma melhora absurda e passam 2 dias morrendo. Cara, eu tive com meu avô. Meu avô foi meu pai, né? Meu pai saiu de casa muito cedo, eu só fui ter mais relação com ele depois e tal. E meu avô foi a minha figura paterna, foi quem me criou. Meu avô morreu de câncer
Ele teve um câncer no fígado, cara, que foi assim, papum. Tem muito tempo? Tem, foi em 2004. Morreu dia 4 de dezembro de 2004. Quando ele teve esse câncer, meu avô era trabalhador rural, ele tinha um sítiozinho no interior, trabalhou lá a vida inteira e tal. Batia enxada todo dia, tal, tirava leitinho das vacas. Um belo dia ele ficou amarelo, todo, de uma vez. Levamos ele pra BH, câncer, fígado, estágio terminal, não tem mais o que fazer. 20 dias depois ele tava morto. Não deu 20. Mas assim, no último dia, ele tava já praticamente assim, só dormindo e tal, muito remédios, né, pra dor e tal. E aí ele acordou, ficou bem, virou pra mim, pra minha mãe, e falou assim: olha, eu preciso que vocês resolvam uma coisa pra mim em Pompéu, é muito importante, com o Juquinha. Juquinha era o grande amigo dele, seu Juquinha Maciel. Vai lá que o Juquinha já sabe o que é e ele vai estar esperando. Aí beleza, eu e minha mãe saímos, pegamos o carro e dirigimos 200 quilômetros pro interior, porque ele falou com uma urgência, saca? Aí beleza, quando a gente chegou, cara, e tocou no seu Juquinha, ele olhou pra nós dois e ele começou a chorar. Ele falou, ele mandou vocês virem aqui resolver uma coisa muito importante comigo. Eu falei, foi. A gente combinou isso, que quem morresse primeiro ia mandar o outro pros filhos pra não ver morrendo. Então, se ele mandou vocês pra cá, é porque ele sabe que ele vai morrer. Vocês podem voltar que ele já vai estar morto. Cara, quando a gente voltou, ele já tava agonizando. Ele agonizou por 8 horas. Eu fiquei às 8 horas do lado, cara. Terrível, eu lembro do som até hoje. Mas assim, ele já tava agonizando. Ele já não tava mais lá e ele não mais voltou. Então foi essa puta melhora da morte. E agora, o que a gente não tem evidência, a gente não sabe, é o quanto que a experiência de quase morte está relacionada com realmente aproximar da morte. Entendi. Porque, por exemplo, vamos pensar no seu caso, que você teve um acidente. Você não aproximou da morte fisiologicamente. Esse é o que Você se aproximou situacionalmente. Sim, inclusive assim, o grande machucado que eu tive foi no peito da faixa que o cinto me segurou. É igual quando eu bati. O airbag explodiu, eu fui, na hora que eu tava chegando no chão, que vem aquele sacão de pipoca na tua cara, não sei se você já experienciou essa coisa maravilhosa. Não tinha isso pra me segurar, na verdade. Não, o meu era um C3zinho, tinha os airbags. Obrigado, Citroën, podia ser você, não é? Mas pode. E aí, tipo, eu não tive nenhum machucado sério, eu não tive uma fratura, você entende? Então, pois é, que o ponto que agora foi uma situação de quase morte. Entendeu o que eu quero dizer? Porque sim. É importante a gente distinguir. Eu acho que é o cérebro que triga isso, né? Foi exatamente. Por quê? Porque é o que você enxerga como uma situação de quase morte. Eu acho que sim. Só que engraçado, uma fração de segundo. Então perceba que o seu cérebro... Ele tem o God Mode escondido ali dentro. Eu não sei, porque eu acho que é uma coisa que um acadêmico comenta sobre isso. A gente não sabe o quanto que as experiências de quase morte realmente são de pessoas que estão se aproximando da morte. Que, por exemplo, no caso da Pam Reynolds... Beleza. Tranquilo. Esse aí, ela teve que parar o coração, teve morte cerebral durante o processo, tipo, clinicamente, né, morte cerebral e tal, drenou o sangue toda a cabeça. Não, meu pai, por exemplo, já bateu numa vaca indo pro Espírito Santo e ele falou que ele teve a mesma sensação do tempo parado, ele tentar divertir, dirigir pro canto e não conseguir sair, dele pensar na mãe dele pensar em mim, sacou? Uhum. E assim, ele machucou pouco, tipo, quebrou um dente. Saca? Sim, mas psicologicamente aquele momento... Mas porra, você tá dirigindo, do nada aparece uma vaca, você acha que você vai bater, vai morrer, né, velho? Pois é. Agora, todas as histórias vão ter elementos parecidos. Antes da gente falar sobre materialismo versus espiritualidade, que é coisa que os minutinhos querem saber. Eu quero ler algumas pequenas histórias que vão ter alguns elementos em comum. Aí, por exemplo, tem um motorista de caminhão, casado, 55 anos, que foi admitido no hospital com batimentos cardíacos irregulares. Aí, durante uma angiografia diagnóstica, ele sofreu uma oclusão coronária. Então, ele foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena quádrupla de emergência. Caralho. Após a qual relatou ter tido uma sensação clara de sair do seu corpo e observar a sala de cirurgia de cima. Cara, sempre tem isso. Sempre tem isso, cara. Essa é a mais comum, né? Esse trem de sala de cirurgia de cima, cara. Todas as histórias do livro que envolvem cirurgia tem isso. Aí ele relatou com precisão certos comportamentos idiosincráticos do cirurgião cardiovascular, identificando o momento exato em que ocorreram durante a operação. E ele também descreveu ter sido distraído da cena da sala de cirurgia por uma luz brilhante e de seguir através de um túnel até uma região de calor, amor e paz. E lá ele teria tido um encontro com sua mãe e seu cunhado falecidos. Caralho. Que lhe comunicaram, sem falar, que ele deveria retornar ao seu corpo. Ele acordou com uma paixão intensa por ajudar os outros e um desejo de falar sobre sua experiência para o desânimo da sua esposa envergonhada. Mano,
Outra coisa que é super comum é isso. Essas experiências, eu imagino que deva ter relato psicológico disso depois, o tanto que essas pessoas que passam por essa experiência dão uma renovada, dão uma... Eu não tenho dúvida. Saca? Um salto qualitativo de qualidade mental e relação com a própria vida, saca? Eu acho que ações que envolvem propósito... Porque é tudo assim, você vê que é muito comum quem tem esse tipo de experiência, ainda mais esse tipo de experiência mais brutal mesmo, assim, de morte, né? Não de eu achei que ia morrer e não tava. Saca? O tanto que é comum essa galera falar assim, porra, isso me deu uma nova perspectiva, eu comecei a ver as coisas de forma diferente e tal. E isso pra mim, cara, é muito análogo à mudança que muitas vezes quem acompanha o processo de morte de alguém de muito perto acaba tendo. Então, vou dar um exemplo super pessoal. A gente tem um amigão nosso que se foi, o Cristiano Guerra, beijo eterno, Guerrinha, que... ele descobriu um câncer num estágio muito avançado. E quando ele descobriu, cara, ele já tava em cuidado paliativo. 39 anos, 40 anos, saca? Tipo assim, descobriu novo, menino. E durante um ano ele ficou vivo, lutou muito contra esse câncer e isso reuniu a galera toda de novo. E o nosso grupo, cara, grupo de homens, anos 80, 90, a gente tinha uma amizade que às vezes era muito tóxica, a gente falava muito pouco dos nossos problemas, das nossas frustrações, dos nossos sentimentos. E esse período com guerra mudou todos nós pra sempre. Por quê? Porque o Cristiano, no momento que ele entendeu que ele estava morrendo, ele decidiu deixar um legado, tá? E ele reuniu os amigos e a gente passou a falar dos nossos sentimentos, das dores da nossa infância, de processos, inclusive, de violência que alguns de nós sofremos e tal. E isso mudou a perspectiva de todos nós, da vida, da nossa amizade. E hoje em dia a gente é um grupo que se apoia de verdade, que não é aquela amizade só superficial, de homem, de... saca? Uhum. E foi um processo de mudança de vida, saca? Assim, foi um processo que... E não só pra ele, né? Não só pra ele, não, pra todos que conviveram com aquele momento ali. Então, assim, como a gente já foi muito impactado por isso, saca, velho? Eu imagino a própria pessoa. Porque ela tem uma segunda chance, né? Dá essa sensação de segunda chance. E algumas das pessoas vão descrever, nesses casos, a experiência de forma metafórica. Teve um paciente que descreveu nesse limite entre a vida e a morte com metáfora visual. Ele falou assim, a próxima coisa que soube foi que parecia que eu estava em um navio ou uma pequena embarcação navegando para o outro lado de um grande copo de água. Um grande corpo de água. Um grande corpo de água. Na costa distante, eu pude ver todos meus entes queridos que já haviam morrido. Eles pareciam estar me chamando para ir e o tempo todo eu dizia, não tô pronto para me juntar a vocês. Não quero morrer. Não tô pronto para ir. Finalmente, o navio quase alcançou a costa distante. Mas pouco antes de chegar, ele deu meia volta e começou a retornar. Ou seja, tem elemento cultural aí. Tem, e você vê uma diferença que eu achei legal, que todo mundo que tava descrevendo até agora, quem fala pra voltar é o outro. Esse é o primeiro cara que fala, eu não quero voltar, eu não estou pronto pra morrer. Saca? Esse cara tinha uma vontade de viver, uma força de vontade, assim, transcendental. Porque o resto da galera meio que, porra, você se vê de cima, você vê o bagulho que suco fervendo. A pessoa meio que se resigna, né? Ela meio que aceita. Ela meio que aceita. Você nota que, tipo assim, a maioria desses rolês sempre quem fala, volta, ainda precisam de você, é um parente morto, é uma pessoa importante pra aquela pessoa, né? Eu não vou. Ele é o primeiro que eu vejo, cara, falando assim, nem fudendo. Tem caso. Caronte, vira essa porra. Esse AIDS aqui não é pra mim, não. Não te paguei a moeda, filha da puta. Por que você tá me levando? Um caso, agora não vou lembrar aqui qual que é a fonte, não me responsabilizo por essa fonte, mas de alguém que... Clarice Lispector. Isso, que entrou em coma. Um neurocientista que entrou em coma, foi uma mulher. Uma neurocientista que entrou em coma e ela meio que fez uma auto-hipnose, sei lá, uma reprogramação mental. Mas é claro, que é tudo isso a posteriori, né? A pessoa, ela pode ter feito um monte de coisa. Ela vai atribuir ao que ela fez. E sei lá, eu tenho uma outra sensação assim, que eu fico pensando o quanto que isso já foi medicamente visto. Porque eu acho que o único caso que seria possível seria o dessa Pam. Porque, beleza, cara, porra, ela teve morte cerebral. Ela tava flatline em tudo. Minha única pergunta seria, o momento anterior dela ter essa morte cerebral, existe algum pico cerebral que
que poderia justificar no momento em que o corpo se sente morrendo ou na possibilidade de morrer. Ele joga um rio de coisa que pode gerar essas imagens e tal. Porque assim, porra, velho, ela teve morte cerebral. A gente sabe que, obviamente, nada aconteceu durante esse período. Não tem monitoramento de nada. Assim, pelo menos nada corporal. Porque se a gente for entrar em questão de o que é a consciência, onde que ela fica, não, mas aí, aí acabou. Acabou o episódio. Mas você entende o que eu tô te falando? Assim, se eu pensar em espírito, em consciência... Não, sim. Aí vale qualquer coisa. Mas o que eu tô pensando é assim, medicamente, teria algum influxo qualquer do corpo? As glândulas estão secretando XYZ que justifica alguma coisa? Eu acho que até daria para identificar isso. Agora, não daria para identificar a correlação disso com as sensações, porque as sensações não vão ser relatadas. Então, sei lá, mas se eu conseguisse ter certeza, olha, agora... Ou se não a posteriori, quando a pessoa volta, e talvez ela volte sem entender e solte isso tudo e forme uma imagem, você entende? Porque assim... mas o problema é que às vezes a gente não consegue colocar temporalmente quando que essa memória vai ser criada. A memória não tem... Não é igual arquivo que você vê a hora de criação. Então, o problema que eu vejo mais grave é isso, por exemplo, vamos supor, a cirurgia da PAN dura quantas horas? Vai durar muitas horas. Como que eu vou saber qual que é o momento exato que ela teve cada sensação? Não vou ter isso. Eu não vou ter isso. Agora, é muito comum também surgir mentor, surgir guia espiritual. Tem um caso aqui que... Tipo um cara, parece uma figura. Esse ser, então, ele achou um ser. Um ser. Que me disse, ele me mostrou, é onde você vai estar. Quando eles te tirarem da mesa de operação, vão te colocar naquela cama. Mas você nunca acordará daquela posição. Então a voz disse... Jack, por que você está chorando? Achei que ficaria feliz em estar comigo. Então os pensamentos vieram para mim nessa presença. Como você está pedindo por outra pessoa e pensando nos outros? Não no Jack. Eu considerei que você quer. Você viverá até ver o seu sobrinho se tornar um homem. Pô, esse aí eu achei bem filme. Pô, é bem filme, assim. É bem filme. Que é mais um que não quis morrer. Filme da Sessão da Tarde, assim, né, cara? Sessão da Tarde, bem Sessão Aqueles filmes direto para o VHS. Agora... Uma coisa que tem algumas teorias que vão falar sobre disso. Uma é a teoria que envolve expectativa. Mas você vê que todos eles ainda são um terceiro. Só aquele cara que falou assim, eu não. Foi o único. Ele tava lá no navio, opa, volta aí. Mano, só antes de você entrar nessa outra parte, eu vi um negócio que eu fiquei assim, curioso. Eu não sei se você já viu alguma coisa a respeito disso. Que é... Sempre tem o rolê da luz e sempre tem o rolê do túnel. Sim. Tem muita galera que fala assim, porra, se você vê a luz, você vê o túnel, vai pro outro lado. Nunca siga a luz e o túnel. Porque, assim, aí é óbvio que é um bagulho 100% metafísico. Nós não estamos falando de ciência, de nada aqui. Qual que é a teoria por trás disso? De quem foi na direção do túnel, raríssimos voltaram, saca? Tipo assim, a maioria das pessoas que foram pro túnel, foram. Então, se você tá tendo um negócio desse, cara, e você tem algum tipo de consciência, evite o túnel. Vá na outra direção. Viu o túnel, luz no fundo, não é pra lá, é pra cá. Tipo, quem não vai na direção do túnel voltaria mais vezes, dá saca? a sensação de que o cara que não morre é o cara que simplesmente ignorou o túnel e ou não que brigou contra isso, sabe? Tipo assim. Dá a sensação também. Nos relatos dá a sensação de que o túnel, na verdade, é um caminho que a pessoa que o túnel é a transição pra algo além, saca? Que não vai ficar mais aqui. Sim, eu tenho essa sensação também. É. Eu tenho essa sensação também. E aí tem algumas teorias, vamos falar de uma das teorias que vão ter sobre isso, eles vão falar que vai ser devido à expectativa, que existe um elemento cultural forte disso. Agora, vão ter elementos que são fisiológicos, que vão falar, olha, tem alterações fisiológicas que levam as pessoas a isso. Aí vai ser o grande debate que a gente vai ter entre o Moody e os cientistas. Uhum. Porque o Raymond Moody vai falar, não, isso aí não tem a ver com a fisiologia. Porque tem caso que não teve alteração fisiológica no cérebro e teve experiência de quase morte, que é o caso da Pen. É isso que eu tava pensando, que eu falei. Porque, pô, ela tava morta, velho. Porque se o cara... Vamos lá. Se esse caso... Vai me desculpar, mas eu penso o seguinte. Se esse caso da PEN for verdade... Porque a gente também não pode ficar confiando em cientista. Eu não confio em cientista também, não. Não confio em ninguém, não. Certo? Não, é aquela coisa, cara. É porque, assim, uma coisa é o que a PEN experienciou. Eu jamais vou questionar o que o experienciador experienciou. Cara, mas como que ela experiencia sem cérebro? Mano, mas é isso que eu tô te falando. Assim, eu não duvido que, sei lá, se você desse sódio pentotal pra PEN, ou se você colocasse ela pra aquelas mensuração maluca de verdade ou mentira que não vale nada desde que você saiba respirar direito. Eu tô falando assim, se tivesse algo que, em última instância, pudesse questionar se aquilo é uma verdade para a PEN ou não, aquilo é uma verdade para a PEN.
Você entende? Eu não acho que a PEN falseou isso. Acho que não. Eu também acho. O fato de você não falsear uma experiência não significa que aquela experiência aconteceu da mesma forma que você a sentiu. Sim. Porque, pelo que eu entendo, se o cérebro dela estava apagado, para ela relatar a experiência, vai ser uma relatória com uma memória antiga criada na hora. Você conseguir deixar claro. Sim. A pessoa que agora começa a ter sensações, eu senti tal coisa. Tanto que foi o meu questionamento. Já que eles tinham essa mensuração toda, houve algum pico de atividade cerebral logo antes da anestesia fazer efeito ou logo antes dela voltar do estado comatoso? Entende? Porque nesse ínterim que ela tá morta, não tem como o cérebro ter feito nada. Eu também acho isso. Saca? Também acho isso. Porque aí a única justificativa hoje, pra nós, é metafísica. Pode ser que daqui a 200 anos o povo ria da gente, como a gente ri de gente de 200 anos atrás, e fale assim, eles não sabiam que a consciência quântica, blá, 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 blá. Beleza? Porque pra mim, das duas, João. Ou é uma explicação metafísica, ou em alguma instância esse experimento foi fraudado. Pra mim é isso. Eu não tô necessariamente falando que ele foi fraudado, mas pra mim, talvez, eles tenham focado no lugar errado de examinar os dados. Porque eles estão focando... Quando eles falam, ela estava em morte cerebral e relatou isso, qual que é a sensação que passa? Que eles estão achando que essa experiência aconteceu no mesmo segundo que ela aconteceu no mundo físico, entende? Eles estão falando que como ela relatou e falou e tal, que ela de fato estava ali em cima e de fato estava vendo no mesmo segundo em que estava acontecendo aquilo que ela estava relatando com verossimilhança. Meu ponto é, talvez essa experiência tenha acontecido antes ou depois, mas jamais durante, porque no durante o cérebro tá desligado. Essa experiência pode ter acontecido como um pico logo antes dela adormecer pós-anestesia. O cara comentou, né, das expectativas. E tal, ou ela pode ter acontecido como um pico quando ela volta da sua morte física e precisa de se justificar racionalmente de alguma forma. E aí cria uma memória falsa. E aí cria essa memória falsa. Então, pra mim, se eu fosse o cientista a analisar esses dados, eu queria focar muito mais nos dados do logo antes e do logo depois do que no do durante. Porque o durante é a única explicação metafísica. Você entende? A consciência é perene, a consciência fica. É isso que eu tô falando. Eu acho que não necessariamente seja fraudado, mas talvez seja uma má análise. Tem algum viés metodológico. O cara falou assim, se ela relatou isso e eu tava fazendo aquilo, ela relatou isso enquanto eu tava fazendo aquilo. E a temporalidade aqui não necessariamente se aplica dessa forma. Agora, outra coisa interessante pra gente encerrar esse episódio é que os acadêmicos, Bruce Greyson, que é um acadêmico que fez muita revisão sistemática sobre relatos de experiências quase-morte, esse Bruce Greyson vai comentar que as experiências quase-morte angustiantes são minoria, mas elas existem. Nossa, deve ser terrível, né? Elas existem. É tipo bad trip, né? Aí fala que tem alguns exemplos. Ela falou que tem algumas que são de terror, em que olha que interessante, apesar dos experimentos tem os mesmos elementos das experiências quase-morte abençoadas, como a luz, sair do corpo, o indivíduo interpreta aquilo como extremo terror. Então o indivíduo tá lá, aí ele vê o túnel, vê a mãe dele dando tchauzinho, vê o avô dele, o tio dele. Em vez de ele pensar, nossa, eu tô no meu caminho, ele desespera. Talvez esses sejam os caras que não estavam tão resignados à morte. E aquele cara que é a exceção, ele manteve um bom espírito, uma boa calma ali no momento e falou, não, vou lutar contra isso. E não foi apavorador, mas foi uma coisa de ele ter tomado uma decisão. E aí eu penso o seguinte, vamos pensar em como que a gente reage em medo. Em última instância, a gente tem dois mecanismos basais de reagir a medo, cérebro primitivo, luta ou fuga. Concorda? Concordo demais. O cara da luta é o cara que fala, não quero ir, vamos remar, vamos voltar, vamos fazer. Esse é o cara da luta. Talvez a experiência traumática seja do cara que não quer morrer e é da fuga. Porque fuga é uma experiência muito mais traumática do que luta. Não, com certeza. Eu falo assim, não no momento, mas assim, a longo prazo, os danos psicológicos que são causados por para quem tem mecanismo de fuga... Claro, porque fuga é evitação, né?
Você tá evitando o confronto. Você evita aquele confronto conforme tal. E aquele é o confronto final. Se você perder esse confronto, você morreu. Pois é. E além dessas de terror, tem mais 2 tipos. Tem aquelas que envolvem uma sensação de não existência e de estar num vácuo, no vazio infinito e solitário, e a pessoa se sente super mal, de se sentir sozinha. E tem o terceiro, que eu achei curioso, que são raras, que são relatos que contêm imagens explicitamente infernais. O cara... Bicho, o grau de culpa que o maluco deve sentir pra chegar... Eu queria ter uma correlação dos relatos com perfis psicológicos das pessoas que os tiveram. Pois é, agora, teve muitos dessas ruins... Porque assim... Não te dá a impressão de que o cara que vai ter a experiência ruim, ou ele tá voltado pra esse mecanismo de fuga e tem muita dificuldade de lidar com um confronto, e essa é a confrontação final da qual, se ele perder, ele não volta, ou ele tem uma culpa gigantesca. O cara, pra acordar no inferno, meu irmão... Ele tá com muita culpa. É aquela coisa, né? Eu não sei o que ele fez, mas ele sabe, né? Não, agora, muitos dessas relações ruins tem a ver com culpa. Tem um caso aqui... que o cara sentiu que estava num lugar terrível. O homem que tentou o suicídio com um tiro após a morte da esposa relatou que não foi para onde ela estava e, em vez disso, foi para um lugar terrível, onde imediatamente percebeu o que havia cometido. Teve o caso de uma mulher que descreveu que o estado mental no momento da morte... Mas olha só esse caso aqui, cara, na boa. O cara perdeu a mulher, uma dor horrível que a gente... que nós somos casados, a gente só consegue vislumbrar. E aí, ele não aguenta e atenta contra a própria vida. É um momento em que o cara reconhece a sua própria fraqueza, saca? Porque, tipo assim, a mulher não necessariamente se autoexterminou, mas ele não aguentou e tá fazendo isso, saca? Eu fico pensando o quanto que isso não é psicologicamente, o cara pensando, porra, velho, eu não dei conta, eu falhei aqui, eu devia... É muita culpa envolvida seguir por ela e... Saca? Aí tem o caso da mulher da alma atormentada, que uma mulher descreveu que o estado mental no momento da morte persiste. Que o estado mental no momento da morte persiste. Caralho, ela continuou sentindo depois? Se você sai daqui como uma alma atormentada, você será uma alma atormentada lá também. Ela dizendo que ela tava com a alma atormentada aqui, aí foi pra experiência de quase morte, ficou horrível lá e ainda voltou. Cacete. E aí tem ainda outros experienciadores que descreveram um estado de limbo desagradável, sentido que ficariam ali por muito tempo como uma penalidade por terem quebrado as regras e tentado abandonar precocemente sua missão na vida. E finalmente alguns tiveram a sensação de incapacidade, que nesses estados os indivíduos relataram a angústia de observar as consequências infelizes de seus atos na Terra, sem poder fazer nada para ajudar ou alterar a situação. Percebo que sempre vão ter... Sim, é sempre uma questão... Não, e outra coisa, vai ter também questões religiosas envolvidas, né? É igual você falou, baixa personalidade, religião. Saca, por exemplo assim, limbo. Eu duvido que alguém, por exemplo, que seja judeu, vai ter uma experiência de limbo. Até mesmo o cristão mesmo. O católico tem limbo. Agora Saca, o evangélico, o protestante não vai ter limbo. Não existe limbo. Saca, aí você for pensar, porra, se tivesse alguma experiência do judaísmo antigo, provavelmente tava todo mundo parado no Sheol. Eu fiquei parado olhando pro nada, esperando o fim dos tempos. Saca, tipo... é nesse sentido que eu acho que também é muito social, sabe? Porque você pensa, na Bíblia, não existe necromancia na Bíblia. É até punido na Bíblia. O que fala é que os espíritos estão adormecidos. Então, seria igual você falou, o cara tem experiência de quase morte, é o cara simplesmente dormir e acordar. Ele tá esperando o juízo final. Não é que não existe, é que é vedado, né? Tem corpos e demônios que tomam... bichos, tomam homens. Não, mas é demônio. Sim, demônio. Mas assim, não é que não existe necromancia na Bíblia. Existe. Não, é punida. É punida. É isso, é proibido. É um interdito. Não, é porque não existe, só pra deixar claro, não existe comunicação com espírito. Sim. Porque o cara tá adormecido. Perfeito. A comunicação, aí vai ter demônio. Não, é só porque eu sei que tem muitos necromantes nos vendo, né? Então, tem que respeitar o pessoal da necromancia. E os evangélicos não seguem também. Um beijo pro pessoal da necromancia que nos assiste. Isso aí. E agora, eu não tenho dúvida que em questão cultural aqui. Não tenho dúvida. Porque, por exemplo, se você pega os relatos mais antigos, a gente vai ter muito mais relato de doenças que dão a aparência de morte e não é morte. Tipo, sei lá, a pessoa que tem aquelas doenças que fica dormindo muito tempo. E aí levanta no enterro. Ou arranha o caixão por dentro. Cara, esse aí é meu maior desespero, cara. Esse é meu maior desespero com esse rolê de morte. Tanto que eu quero ser cremado. Porque se eu for cremado, eu não consigo arranhar o caixão por dentro. Cara, queria te contar uma última experiência aqui que é muito bonita. Que a minha experiência durou exatamente 1 hora.
assim como durou este episódio que está acabando agora. Jovens, infelizmente, chegamos no final da nossa hora boa. Isso aqui é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você curte, você compartilha e você considera a possibilidade de virar membro desse canal, ter acesso ao nosso grupo do Telegram, ter acesso a várias coisas exclusivas, inclusive descontos no curso maravilhoso de auto-hipnose do menino Alberto. Na semana que vem voltaremos novamente. O curso tá lá, não tá, Alberto? Tá lá, pode colocar lá. Tu levar e colocar. Quase morte com ele não, mas dá pra ter experiências análogas aí. Mas dá de ter experiências de alteração de percepção, de projeção astral ou o seu equivalente análogo de auto-hipnose. E se você não viu a gente falando de projeção astral, volte na semana passada e veja o que eu te recomendo. Você comprar uma fazenda de celulares indiana e ver todos os nossos episódios 2 milhões de vezes cada um, né? É o mínimo, expert. A ideia é que se todo mundo que estiver vendo fazer isso ao mesmo tempo, a gente passa o MrBeast, né? Esse o que você tá fazendo aí? Tem que ajudar, ué. Então é isso, um beijo no seu coração, até a semana que vem e tchau, tchau!